Olá, estamos fazendo aqui a primeira transmissão do nosso canal TV DF+. Pretendemos que esse canal seja um importante elo de diálogo, de comunicação, de informação e de troca de ideias. Para começar, já quero pedir a você que está vendo esse vídeo, obviamente pela primeira vez, que assine já o nosso canal, compartilhe, já vai informando para as pessoas, dê o seu like, também pode dar o dislike, fazer o seu comentário, que é muito importante a gente ter esse feedback com você sobre se está gostando, se vai gostar. É claro, traga para a gente também algumas sugestões de melhoria no canal. Eu sou Alan Barbosa e neste primeiro programa tenho o prazer de receber o professor Pedro Gontijo, amigo de longa data e que não poderia ser diferente, me ajudar a estrear aqui também este canal. Pedro, seja bem-vindo, Pedro. Olá, Alan. Prazer é todo meu contribuir contigo, contribuir com o canal. E acho muito importante que a gente tenha essa iniciativa e que ela possa até motivar outras pessoas também. Muito importante democratizar a comunicação e o teu trabalho, a tua vida tem sido um exemplo aí de luta por essa democratização. E a gente começou lá na década de 90, rádio comunitária, né, Pedro? Agora a gente pode Exatamente. fazer vendo a carinha um do outro, vendo a carinha do povo também, né? Exatamente, isso mesmo. Agora, Pedro, nós estamos vivendo aí um período de pandemia, um período muito difícil para o mundo e também para o Brasil. E eu imaginava que uma doença como essa seria capaz de nos unir, mas a realidade mostra que a gente permanece dividido entre os bons mocinhos e os maus. Como é que você está vendo este momento e qual é a sua expectativa também em relação a isso, Pedro? Bom, Alan, normalmente, assim, eu sou professor, né? Trabalho com filosofia na Universidade de Brasília e professor, eu pelo menos, às vezes tenho a dificuldade de responder, às vezes, assim, nos meios de comunicação, que normalmente precisam de respostas bastante rápidas e eu acabo muitas vezes sendo prolixo porque as perguntas são complexas, né? Elas nem sempre são muito simples. Esse tema da polarização é um deles, porque tem duas questões que me parecem importantes serem ditas sobre polarização, quando alguém me coloca alguma questão como essa que você me diz, né? Primeiro que se a gente observa imediatamente antes da gente entrar aí em toda essa problemática do coronavírus, já tem um discurso de algum tempo no país que o país vinha tendo uma polarização, né, que normalmente colocava aí na extrema-direita, né, o Bolsonaro, o seu gabinete do ódio, as forças que de alguma maneira levaram ao governo Bolsonaro, e no outro polo colocava, né, a esquerda, o PT, Lula e tudo mais. Quer dizer, esse discurso dessa polarização, ele é um falso discurso. É uma falsa polarização, na verdade, que estava anunciando. E interessava para dois grupos dentro da sociedade brasileira dizer que nós tínhamos efetivamente uma polarização, né, que interessava, de um lado, ao próprio Bolsonaro, né, e as forças que lhe apoiam, dizer que é uma polarização porque ele vem tentando, desde a campanha, surfar dentro de um certo sentimento de antipetismo, antilulismo, que se tentou criar no país por algumas outras forças políticas, pela grande mídia nacional, né? Então, para ele é interessante dizer que existem polos, né? E aqueles que o apoiam dizer que existem esses polos para poder tentar fazer uma coisa, digamos assim, muito falaciosa, né? Na perspectiva de caracterizar, bom, o outro polo é o polo ruim, o polo mau, e nós somos o polo bom. Esse é o esforço que o Bolsonaro vem fazendo aí há quase um ano e meio, em que ele praticamente não governa, fica só nessa disputa de imagem e de falar sobre o seu governo e de tentar mostrar que ele vem ser o salvador, aquele que vai transformar esse país, mas efetivamente não governa. Aos grupos que dão sustentação ao governo Bolsonaro, há um forte interesse em dizer que o país estaria, né, tendo uma polarização. O outro grupo é o próprio grupo da grande mídia, dos grandes defensores do neoliberalismo, dos setores econômicos, ou melhor, dos setores dos grandes empresários, do mercado financeiro, que tem todo o interesse também de falar que existe essa polarização para poder dizer assim, olha, nenhum polo serve, nenhum outro polo serve. Quem serve somos nós, né? E se apresentar como uma terceira via. Mas nós sabemos que, na verdade, essa ideia de polarização que estava colocada é uma grande farsa. O que nós temos efetivamente é um governo extremamente ruim, um governo de extrema direita, um governo autoritário, um governo
com todos aqueles adjetivos que têm sido ditos aí, que ofende mulheres, que ofende a população LGBT, que ofende indígenas, populações tradicionais, que é contra a educação, que é contra as instituições de educação do próprio país, que é contra as próprias instituições de saúde. Né? Nessa crise agora, nós estamos vendo a importância do SUS, que esse governo, na verdade, é contra, porque, na verdade, esse governo tem intenção de privatizar tudo que tem no país. Então, essa discussão de polarização, de fato, era um grande equívoco. Mas agora, com a crise, com a pandemia, né, do coronavírus, novamente há a colocação dessa pauta, digamos assim, de polarização, onde o governo tenta se dizer, olha, nós somos o governo Bolsonaro, o seu gabinete de ódio ali, tenta criar essa imagem de um Bolsonaro vitimizado, de um Bolsonaro, então, cercado de fortes poderes, mas o estranho é que esses poderes envolvem todo o restante quase da sociedade. Tirando o grupo mais específico, né, da sociedade, um grupo bem pequeno, que apoia efetivamente esse governo, todo o resto da sociedade seria esse conjunto de forças. E aí, na verdade, utilizam de forma bastante falsa, eu diria talvez também de forma equivocada, mas não, tem uma parte disso que é um discurso muito bem articulado, né, para tentar se colocar como vítima. E esse era o grande momento de, na verdade, a gente constituir um Brasil mais unido. Mas o governo Bolsonaro não foi, não é e não será o governo que vai unificar o Brasil. Não vai por quê? Porque como não sabem e não querem governar, o que eles precisam o tempo todo é encontrar a quem acusar como oposição, a quem encontrar adversários que eles possam carimbar como oposição a esse governo, para criar essa ideia dessa polarização. Sendo que, na verdade, não há. Nesse momento, nós temos um grande inimigo, que é uma doença, que é um vírus, que está assolando aí, né, que está destruindo vidas e a saúde pelo mundo inteiro. E esse deveria ser um momento de união nacional para que a gente pudesse pensar de forma mais unida como superar. Era hora de a ideia de lucro, a ideia de vantagem, de todo mundo, de alguma maneira, encontrar qual é a sua forma de colaboração. Né? Quando você vê, de repente, que até figuras que são adversários ferrenhos politicamente, né, como Lula e o Dória, por exemplo, começam a criar pontes de diálogo, é porque, nesse momento, não dá. O coronavírus não distingue quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro. Vai pegar todo mundo, vai pegar todos os cantos. Então, na verdade, é um momento de união nacional e não será o governo Bolsonaro que vai conseguir ser um maestro de uma concertação, porque Bolsonaro teria que ser capaz e teria que ter vontade de dialogar com todo mundo. Mas ele não tem isso. Para ele não interessa. A sua vida e seu governo só se alimenta na medida que enganam uma parcela da população, fazendo essa parcela da população acreditar em mamadeira de piroca, fazer essa parcela da população acreditar em kit gay, acreditar em globalismo, acreditar em ursal, acreditar em uma série de fantasias para que eles possam continuar nesse papel de dizer que são o polo do bem contra todo o resto, que é o polo do mal. E é interessante que todo o resto é a população brasileira, na sua imensa maioria. Pois é, Pedro, mas pelo menos uma coisa parece que eles já conseguiram de união, né? Porque parece que todo mundo é esquerda agora, até a TV Globo é de esquerda, até a TV Globo é comunista, Pedro. Não é verdade? Agora, ontem Não, mesmo. é verdade. No discurso do governo Bolsonaro, porque, na verdade, é o seguinte, a Globo e o Bolsonaro, na verdade, trabalharam muito junto ao longo dos últimos anos. Quando eu falo junto, não é que eles sentaram e combinaram. Né? Ambos tinham, na esquerda, nos governos democráticos populares, inimigos. E com isso eu não estou dizendo que esses governos não cometeram falhas, não. Cometeram muito. Mas eles tinham esses governos como inimigos, não por aquilo que esses governos tinham de defeito, mas por aquilo que esses governos tinham de, digamos assim, que tinham, na verdade, de virtudes. Né? Eles eram contra essas virtudes desses governos. E ambos tentaram o tempo todo criminalizar os partidos de esquerda e também criminalizar a própria política. Né? Bolsonaro está há 30 anos de vida pública, praticamente não fez nada na sua vida de deputado, não conseguiu apresentar proposta interessante nenhuma para a sociedade, não conseguiu articular nada, não conseguiu liderar absolutamente nada em toda a vida. São 28 anos. Né? Aliás, a gente pode somar agora, quer dizer, são 30 anos aí, pelo menos,
né, de vida pública que não consegue nada. Bom, então, Bolsonaro e Globo faziam esse trabalho de desacreditar a política, de desacreditar a esquerda, de desacreditar o bom debate político. Nesse momento, os interesses da Globo eram que fosse outra figura, outra força política que estivesse na presidência, né? E aí, como não foi isso, nós temos esse cabo de guerra. Na verdade, a Globo adoraria ter o governo Bolsonaro sem o Bolsonaro. Adoraria que tivesse o governo Bolsonaro com o Guedes, com o Moro. Na verdade, a Globo queria esse tipo de arranjo. Mas não, o arranjo que foi feito lá inclui o Bolsonaro. E a Globo, então, como briga o tempo todo com o Bolsonaro, porque, obviamente, para poder continuar tendo algum nível de respeitabilidade na sociedade, não pode referendar o tipo de posicionamento que o Bolsonaro tem. Então, nós temos essa briga. Para o Bolsonaro é muito interessante. Não dá para o Bolsonaro chamar a Globo de liberal, chamar a Globo de uma série de coisas. Tem que começar a jogar todo mundo na vala que eles querem que exista, que seria uma vala comum de esquerdismo, de comunismo, essa coisa que só existe desse jeito na cabeça do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Certo. Ó, gente, olha, estamos conversando com Pedro Gontijo, é o programa de estreia do nosso canal DF+, você que está acompanhando, gostaria de pedir para você fazer um comentário, dar o seu like ou o seu dislike também se não gostou, dar a sua sugestão também. Eu pretendo que trazer sempre figuras assim como o Pedro Gontijo para a gente trocar ideias, para a gente abrir um canal de conhecimento, de esclarecimento. E aí, claro, também você pode opinar. Ative o sininho também aí, sempre que tiver um novo vídeo, você ser informado aqui no nosso canal também. Agora, Pedro, fica imaginando como é que está o nosso ministro da Economia, o Guedes, porque o Guedes ele veio pró-mercado, para resolver o problema do mercado, pregando aí o Estado mínimo, quanto menos o Estado, aliás, se puder colocar o Estado totalmente ausente da vida do povo, melhor ainda. E de repente ele está nessa sinuca e está resistindo, hein? Está resistindo de ter que olhar para o povo, olhar para o cidadão que precisa muito do Estado. Será que o Guedes está dormindo bem, Pedro? Acredito que ele não está dormindo bem, mas está dormindo muito melhor do que mais da metade da população brasileira, né? Nós somos um país de uma população que ganha muito pouco, que trabalha muito e que ganha pouco, e que uma grande parcela da população está na informalidade, né? E o Guedes está com a sua vida tranquila nesse sentido. Ele realmente não deve estar dormindo bem, porque talvez não, certamente tinha como perspectiva de passar para a história como alguém que implantou no Brasil o maior experimento neoliberal, né? O governo Bolsonaro não é um governo que você tem, de repente, um fundamentalista na presidência e uma série de pessoas com uma racionalidade média, meio que dialogável na sociedade. Não é essa a composição. O governo Bolsonaro é um governo composto por fundamentalistas. Você tem fundamentalistas religiosos, você tem fundamentalismo político, você tem fundamentalismo econômico. Todos eles têm crenças num conjunto tem um conjunto de crenças nos seus campos de atuação, né? O Moro não deixa de ser um fundamentalista também no seu campo de atuação, né? Acha que somente daquela forma como ele propõe, com seus métodos, é possível combater as outras corrupções, mesmo que para isso muitas vezes tem que utilizar também métodos corruptos em nome de combater corrupção. Não sei se com corrupção se combate corrupção, mas são como eu estou dizendo, tipos de fundamentalismo. E o Guedes, com esse fundamentalismo neoliberal, digamos o seguinte, com tentativas de implantar ou em vias de implantação em inúmeros países pelo mundo, e não deu certo em lugar nenhum. Não deu certo em lugar nenhum. Não deu certo para o país. Não deu certo para os países. Agora, não deu certo para os países. Agora teve gente que ganhou dinheiro com essa implantação deles, aí foi. Não, certamente. Os planos privados de previdência no Chile, em todos os lugares onde o neoliberalismo é implantado, é isso. Você tem como resultado uma população empobrecida e uma elite altamente enriquecida, né? Então, esse é o resultado de implantação de qualquer projeto neoliberal em qualquer país, de desmantelamento, né, das estruturas do Estado, das políticas sociais. Num país como o nosso, que tem as profundas desigualdades que nós temos, né, a implantação de um projeto como esse ele é absolutamente nefasto, né?
vai destruir o pouco do que a gente ainda tem, digamos assim, de cidadania ou de possibilidade de existência de um Estado democrático de direito, de políticas sociais e uma população que pode se sentir assistida, né? Nesse momento, por exemplo, o mundo inteiro, os países do mundo inteiro estão procurando uma forte presença do Estado para dar conta da pandemia. E o que, na verdade, o governo Bolsonaro gostaria? Na verdade, não. Menos Estado, né? Todo mundo volta a trabalhar, porque se todo mundo volta a trabalhar hoje, o que acontece? Nós vamos ter muito mais pobres morrendo, né? Acho que eles querem resolver o problema da falta de verba ou daquilo que eles chamam de falta de verba, né, para as políticas sociais, eliminando os pobres. Para mim, essa é a única explicação de uma estratégia. A única não, tem umas outras, talvez até mais complexas aí, mas para eliminar os pobres, e aí você não precisa ter mais política social nesse país. Semana eu estava me recordando, Pedro, do senador Lauro Campos. Senador Lauro. Muita saudade do Lauro Campos. Grande cidadão brasileiro. Este sim, um patriota, né? E foi com ele que aprendi muito sobre o Estado keynesiano. Eu lia lá os discursos do Lauro Campos, do senador Lauro Campos, e ele falava do Estado keynesiano, que foi o Estado adotado após a Segunda Guerra Mundial, precisou reconstruir a Europa, falava, tem que investir no povo, não adianta ficar com esse Estado mínimo, porque com o Estado mínimo você não recupera nada, tem que investir no povo e da renda. É assim, dinheiro na mão do pobre. Fala assim, olha, se você dá R$1.000 na mão do pobre, você melhora a vida do mercadinho, da padaria, da drogaria, que toda a cadeia produtiva vai se beneficiar. Se você mete dinheiro na mão do rico, não vai para investimento. E hoje, boa parte do que... Investimento no mercado financeiro, né? Vai para investimento no mercado financeiro. Exatamente. E nós temos muita grana nisso aí. Alguns dizem que se você der para os empresários, vai para investimento em mais geração de emprego. Uhum. Não, isso não é a história brasileira. Não é mesmo. Inclusive tem a Auditoria Cidadã da Dívida, viu, Pedro? Fala que o orçamento, pelo menos o orçamento previsto, era cerca de 40% para pagamento de juros e amortização da dívida. E ninguém fala de utilizar esse dinheiro aí para ajudar até os pequenos empresários, os trabalhadores e a sociedade geral neste momento, Pedro. É uma fatura escondida. É verdade. Se você verificar, a primeira coisa que precisava fazer, e que é uma bandeira já antiga da Auditoria Cidadã da Dívida, é fazer uma auditoria, né? Uhum. No caso da Grécia, no caso do Equador, onde se fez uma auditoria da dívida pública, se descobriu que uma boa parte dessa dívida era uma dívida ilegal, imoral, e que não, ou melhor, portanto, ser ilegal e imoral sequer existia. Era, na verdade, uma verdadeira drenagem da vida, dos recursos de sobrevivência do povo mais pobre para uma elite cada vez mais endinheirada, né? Uhum. Então, essa era a primeira questão. Mas, segundo, é isso. Quer dizer, nesse momento é o momento de rediscutir uma série dessas dívidas, né? Os termos em que foram feitos esses contratos, né? Para que justamente mais importante que isso é garantir a vida da população, né? No momento como esse. Então, efetivamente, teria que se buscar, né, renegociação, teria que se repensar uma forma de recompor, né, o orçamento público, das políticas sociais, do fortalecimento do SUS, do fortalecimento da educação, do fortalecimento do SUAS, né, que nesse momento é fundamental, né, o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, né, que precisa ser mais fortalecido para ter, né, na verdade, uma capacidade como o SUS tem. Né? O SUS hoje faz mais de 1 milhão de atendimentos. Hoje não só agora em função da pandemia, mas já são mais de 1 milhão de atendimentos dia, né? E muita gente pensa, às vezes, e fala assim, o SUS está falido, porque a gente só enxerga, às vezes, aquele atendimento médico hospitalar e que, em muitos lugares, está precário por diferentes razões. Mas o SUS é muito mais que isso, né? Cada vez que a gente compra um alimento numa padaria, né, um alimento que está lá na sua embalagem, lá, mostrando a sua certificação de saúde, né, na padaria, no supermercado, nós estamos sendo atendidos pelo SUS. Quer dizer, o SUS é muito mais do que apenas o atendimento médico hospitalar. Né? Se a gente pensar as históricas políticas de vacinação no país, né? Então, tudo isso está aí meio que ameaçado por esse tipo de política que, numa hora como essa, nós precisamos, sim, da presença
do Estado. De repente a gente ficou sabendo, né, Pedro, que até do seguro obrigatório tinha um dinheirinho que ia para o SUS. Cidadão brasileiro não sabe. O Bolsonaro baixou o preço do seguro obrigatório, o pessoal ficou fazendo aí campanha. Ali o nosso presidente baixou o seguro obrigatório, que na verdade é muito bom para a população, mas ele só fez isso porque brigou lá com o dono do PSL. Vou colocar dono do PSL porque a gente sabe que esses partidos têm proprietários, né? Depois da briga lá, e aí desnudou-se o seguro obrigatório, infelizmente, felizmente para nós. Agora, Pedro, nesse momento, você que é professor da Universidade de Brasília, a gente sabe que as universidades públicas foram muito atacadas, uma verborragia louca em cima das universidades públicas. Parece que todo mundo fumava maconha, todo mundo era drogado, ninguém queria estudar, só ficava debaixo da árvore. É uma grande mentira que sabemos, mas isso foi propagado e reverberado por seguidores. Como é que está agora neste momento em que as notícias chegam das universidades federais, principalmente, apoiando o Estado neste momento, criando alternativas para exames, para material também de segurança para os trabalhadores? Dá para lavar um pouquinho a alma agora, Pedro? Alan, infelizmente, né, a gente precisa ter, às vezes, uma situação como essa, e aqui tem aquele velho ditado que nada como um dia depois do outro, né, para poder as máscaras caírem e os discursos preconceituosos, né? Quer dizer, um governo que trabalha para destruir o próprio patrimônio da sociedade, né? Nós tivemos na década passada, na primeira década, nas duas décadas, né, um processo de um crescimento enorme do acesso da população mais pobre do país. Ainda não é o ideal, mas já tivemos um crescimento enorme de acesso ao ensino superior por meio da expansão das universidades federais, por meio dessa criação de uma magnífica rede de institutos federais de educação, que estão hoje no Brasil inteiro, né? Você roda pelo Brasil, vai para o interior, em muitos lugares onde não tinha, hoje tem lá um Instituto Federal com uma educação de qualidade, que, diga-se de passagem, a contragosto do presidente, na maioria delas consegue ter uma educação com mais qualidade do que as escolas militares. Não que haja problema em si da gente ter as tradicionais escolas militares que tinham, mas não que o modelo militar seja um modelo para poder, de alguma maneira, modificar ou ampliar, né, para cima daquilo que é a rede pública. Não, tem que fortalecer a rede pública dos estados, dos municípios, e fortalecer também, ampliando a própria rede federal de institutos, a própria rede de institutos federais, né? Então, nesse momento, quem é que está à frente das principais pesquisas nesse país? São as universidades, né? Quando você tem um ministro da Educação que tem uma cabeça semelhante ao do presidente Bolsonaro, né, é difícil de esperar coisa boa, coisa interessante dali, porque ele não tem condições. O mundo que o Bolsonaro e que o ministro da Educação enxerga não é o mesmo mundo que nós, a imensa maioria da população brasileira, enxerga. Né? O mundo deles é um mundo extremamente estranho, bizarro, esquisito, né? Um mundo no qual eles não conseguem sequer valorizar as próprias instituições do Estado, que de alguma maneira promovem a educação e promovem a pesquisa, né? E fala aberrações, né? Então, de um modo geral, tem essa desvalorização das universidades, que nesse momento são centros seríssimos de pesquisa, conectados com o mundo inteiro. Ou seja, você tem universidades dos mais diferentes cantos do país que estão trocando informações entre si e trocando informações com universidades do mundo inteiro para poder encontrar as saídas para essa pandemia, para socializar as informações científicas, para que a gente não tenha orientação sobre o que fazer ou o que não fazer, né? Apenas por achismos, como faz o Bolsonaro, e por péssimos achismos, né, como faz o Bolsonaro e alguns dos seus ministros, né? Mas que a gente tenha assim, uma informação científica. Não é para endeusar a ciência, não, porque o processo científico é esse. A ciência ela é sempre limitada, faz parte do seu caráter, quer dizer, da própria existência. A cada tempo as pesquisas vão evoluindo, então a ciência significa que está sempre em processo de transformação. Mas você sempre constitui uma comunidade ou comunidades inteiras de investigação onde as principais teses, as principais questões circulam e são ali verificadas e são confirmadas, o que nos dá um grande grau, né, de segurança quando você tem políticas públicas que estão aí, de alguma maneira, amparadas, ancoradas, né, no conhecimento científico, no conhecimento acadêmico, né?
Ainda dentro desse processo, Alan, acho que vale a pena um comentário, que o ministro tentou se refazer nos últimos dias, dizendo que ele nunca falou da área de medicina, da área de biologia, dessas áreas que nesse momento mais aparecem em função do coronavírus, mas que a grande queixa dele, e a gente vê isso claramente no modo de atuação de alguns dos ministérios que se relacionam à ciência e tecnologia, como recentemente o Ministério da Ciência e Tecnologia, que havia excluído a área de humanas como áreas prioritárias no investimento, possivelmente de editais ou de destinação de recursos. Ora, é um grande equívoco. Não há ciências mais importantes, todas elas são importantes. Quer dizer, o tipo de abordagem que você vai fazer numa comunidade carente, onde você precisa levar informação, é fundamental ter conhecimento da área de humanidades. Né? Quando a gente olha uma região como o Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, a gente vai para o centro, talvez um centro mundial de desenvolvimento de tecnologia, boa parte das contratações no Vale do Silício são de profissionais da área de humanidades. Por quê? Porque quem, na verdade, pesquisa, quem discute o que são as necessidades do cotidiano das pessoas, dentro de casa, nos transportes, ou seja, o que está no entorno do conjunto da vida das pessoas, é justamente as ciências humanas, que dão os elementos suficientes para que os técnicos, os cientistas, né, também, no campo das tecnologias, possam desenvolver os aplicativos e os equipamentos que sejam necessários para diferentes aspectos da vida. Né? Então, tanto as ciências da natureza, ciências aplicadas como medicina e outros campos, como as ciências humanas e a filosofia, são todos muito importantes. A filosofia é fundamental. Né? A filosofia tem... Esse momento, inclusive, é um momento muito rico. Eu tenho colecionado expressões do ministro da Educação, do presidente da República. Já leu o Olavo de Carvalho para aumentar o seu arsenal de conhecimento, porque o bolsonarismo ele se alimenta de Olavo de Carvalho. Não precisa mais além disso. Eu sou daqueles, Alan, que defendo que tem que ler Olavo, que temos, não todo mundo, alguns de nós temos que ler Olavo de Carvalho, para a gente entender como é que funciona esse tipo de raciocínio tosco dele e entender como é que essa máquina de influência, esse tipo de retórica funciona com as pessoas. Não é para estudar no sentido de que ali nós vamos encontrar um arcabouço teórico, uma discussão teórica sistemática, não. Mas é estudar em função da repercussão política e social que esse tipo de pensamento tem. Então, uma parcela de nós tem que ler Olavo de Carvalho. Eu defendo que se leia Olavo de Carvalho, justamente porque a gente tem que saber que tipo de combate a gente faz a esse tipo de manipulação, né, da razão que é feito pelo bolsonarismo, pelo olavismo. Bom, Pedro, voltando um pouquinho ao cenário político atual, o presidente Jair Bolsonaro acusou o governador de São Paulo, João Dória, de estar se utilizando do coronavírus para se projetar como candidato em 2022. Tem razão o presidente nisso aí, Pedro? Alan, não existe personalidade pública, gestor público, que em qualquer momento do seu processo de gestão não esteja mais ou menos vinculado às consequências das suas ações à frente da administração pública. Não há como. Quer dizer, em qualquer cenário, qualquer pessoa que queira influenciar, né, ele está diante de si com o dilema do que fazer para fazer o melhor trabalho, como também em função daquilo que vai dar continuidade ou não, né, ao seu projeto, seja com ele mesmo, seja com quem ele, de alguma maneira, entende que poderá ser continuador daquele projeto político. Né? Então, agora a gente precisa diferenciar o seguinte: a pessoa está fazendo o que está fazendo em função do processo eleitoral, aí já é um processo mais complicado. Né? A gente não pode nunca desconectar as ações de qualquer político que seja, qualquer um deles, inclusive o próprio presidente, ele só faz isso, ele não governa. Né? Ele só está de olho em 2022 e na guerra cultural. Né? Ele tem dificuldade de enfrentar problemas concretos porque ele inventa inimigos imaginários. Né? Como ele, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Educação e outros inventaram esse tal de globalismo, inventaram outros inimigos que não existem. Então, esses inimigos que não existem, eles não conseguem nunca derrotar. Aí eles gastam toda a energia contra aquilo que não existe e não sobra tempo para eles efetivamente cuidar daquilo que é o governo
né, o governo federal, aquilo que são as políticas do nosso país. Tá bom. Mas no que ele fala com relação ao Dória, ele poderia falar com relação a todo mundo, inclusive ele, inclusive os seus ministros. Não vejo diferença absolutamente nenhuma. Por isso que não dá para pessoalizar, fulanizar esse tipo de coisa, que o governador tal está fazendo o que está fazendo. Olha, até o presente momento, eu concordo muito com uma afirmação do ex-presidente Lula, de que quem efetivamente está conseguindo fazer o embate à pandemia são os governadores e os prefeitos, porque efetivamente estão de olho e seguem as orientações da OMS e seguem as orientações também do Ministério da Saúde e dos organismos que compõem, né, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Tá bom. Hoje mesmo chega a notícia, estamos gravando esse programa no dia 2 de abril, chega notícias que o Bolsonaro se queixou claramente agora do seu ministro da Saúde. O ministro desobediente, viu, Pedro? Agora, bem, o nosso presidente, ele não é o nosso timoneiro, ele é o nosso Dom Quixote da Mancha, atrás dos seus inimigos imaginários. Agora temos um inimigo real e ele não consegue ir atrás, continua indo atrás dos inimigos imaginários, até quem está fazendo muito bem para o governo dele, que é o Mandetta. Pedro, olha, eu vou parar o assunto aqui com você, para a gente marcar um outro dia. Eu acho que quem está acompanhando aqui no YouTube essa conversa está achando muito frutífera, jogando ideias, e eu quero estar sempre conversando com você, jogando ideias. Inclusive, o próximo desafio eu já quero deixar marcado com você, para a gente conversar sobre qual é o caminho da esquerda nesse cenário. Se junta ou não se junta, o PT cola, o PT não descola, o PT decola de novo. A gente conversar um pouquinho sobre a esquerda. Nós temos o Dino no Maranhão. Será que surgirão novos nomes? Enfim, vamos pensar um pouquinho para a gente conversar sobre isso também. Eu te agradeço até aqui a sua participação na estreia do nosso canal, viu, Pedro? Espero também que quem esteja curtindo aí assine, compartilhe. Eu acho que a gente tem muito o que trocar ideias aqui. Obrigado, viu, Pedro? Alan, eu posso só fazer um pedido aqui? Sim, vamos lá. Eu faço um pedido. Talvez os bolsonaristas fiquem tanto quanto chateados ou com raiva das coisas que eu falei, mas eu diria, olha, nesses tempos, nós precisamos entender que nós temos divergências, e as divergências não podem ser tomadas como ofensas, elas têm que ser observadas como análises políticas diferentes, absolutamente divergentes, né? Mas eu queria dizer o seguinte, quando a gente, de alguma maneira, para quem gosta de um determinado líder, de um determinado governante, ou seja, quem gosta de um prefeito, quem gosta de um governador, quem gosta do presidente, não podem se comportar como se esse prefeito, esse governador, esse presidente fosse o máximo em tudo. Todo mundo erra. Então, precisa ajudar nesse momento que o presidente da República reconheça que a conduta dele nesse processo da pandemia é absolutamente equivocada. Inclusive, se ele tiver interesse de salvar o mandato dele, porque daqui a pouco começa a correr risco. Tá bom, Pedro. Um abraço para você, viu, meu querido? Até mais. Um abraço, tudo de bom. E você que acompanhou, não esqueça de assinar o nosso canal, compartilhar, ativar o sininho para ser notificado da próxima conversa que a gente tiver aqui no nosso canal TV DF+. Muito obrigado a você.